E hoje o tema do nosso episódio será sobre relacionamentos tóxicos. Como fazer para identificar se você está em um, o que fazer também para sair dele, né? Para sair da onde nós nos colocamos, felizmente ou infelizmente, quando nós vemos esses muros ruir da nossa própria construção. Se você se identifica com esse assunto, fica comigo. Meu nome é Raíssa Ferreira e eu tô aqui para te contar aquilo que ninguém te conta. Bom, relacionamento tóxico é algo que muita gente passa, inclusive eu também já passei. E a gente acaba embarcando numa ilusão de criação perfeita daquilo que existe no outro que nem mesmo tem na gente, né? Muita hipocrisia nossa, mas faz parte como ser humano, né? Nossos erros e acertos na vida. Então, quanto mais a gente constrói muro de ilusão, imaginando no outro a perfeição daquilo que não existe, mais difícil fica de sair desse tipo de relacionamento. Então, qual é a saída? Né? E tentar enxergar a verdade, o que não é fácil, o que eu relutei por muito tempo para entender a verdade e pedir muito discernimento a Deus para me mostrar a verdade, por mais difícil que ela fosse, para eu conseguir identificar o padrão e sair dali. Então a gente acaba se frustrando muito na busca da perfeição no outro, como eu falei que não tem, né? Ninguém é perfeito. Todos nós somos suscetíveis a erros. Então é ter os pés no chão e sempre pedir a verdade daquilo que você quer enxergar, daquilo que você precisa enxergar para sair de um lugar que não tá bom para você. Então, para não ter essa frustração, a frustração vem da expectativa do que não existe, né? Ser honesto consigo mesmo, de saber que você está criando uma fantasia e a gente acaba criando essa fantasia da perfeição no outro. Então, como a gente faz para sair desse mundo de ilusão, né? Como eu falei, é pedir a verdade, pede a Deus, para que te mostre a verdade, não só do outro, mas de si mesmo, daquilo que você não está enxergando sobre si, porque normalmente aquilo que a gente vê no outro é um espelho, né? Do que a gente não está satisfeito no outro, geralmente está na gente. É melhorar em nós mesmos e ver de repente se é no outro aquele padrão não tão bom assim do relacionamento ou se somos nós que estamos projetando. Também o contrário é verdade. As pessoas normalmente projetam na gente aquilo que é deles. E isso vale para as coisas boas e para as ruins. Às vezes a pessoa está falando, nossa, porque você é tão maravilhosa e se colocando para baixo, mas a pessoa também ela é muito boa, também ela é muito maravilhosa. Mas as coisas ruins são muito, muito verdade, muito fortes. Raíssa, como eu faço para identificar os padrões do relacionamento tóxico? Geralmente, quando a gente vive um relacionamento tóxico, a gente está tão acostumado a viver no caos que a gente acha tudo muito normal. E não é. Então, aquela pessoa que te faz sentir insegurança, que te faz sentir medo, que faz você sentir a maluca ou o maluco da história, que te coloca para baixo. Não, claro, a validação vem de nós mesmos, mas que está sempre te invalidando, sempre. Né? Tudo que você faz nunca tá bom. Então tem alguma coisa de errado aí. Nesse relacionamento que eu vivi, eu pensava, nossa, será que eu sou tão errada assim? Será que todo erro sou eu? E por um momento eu acreditei que realmente tudo aquilo de ruim fosse eu. Até o momento em que lá dentro de mim falava, não, tem alguma coisa aí que tá muito errada. E eu comecei a pedir a Deus a verdade, para me mostrar a verdade. Sim, eu não sou perfeita. Sim, eu também errei na minha vida já, mas não era algo que me colocasse nesse padrão tão tóxico. Então eu entendi que a pessoa que eu tava tinha traços narcisistas e que me fazia sentir tão para baixo como se eu realmente sempre estivesse errada. Como se eu realmente merecesse a punição, o castigo de não estar falando ou de não merecimento de algo porque eu não fui de acordo com aquilo que ele queria. Então, geralmente, a pessoa, quando ela tem traços narcisistas, ela vai te afastar dos seus familiares e amigos para que você fique muito mais suscetível às suas vulnerabilidades. Então, fica muito mais fácil para te atacar da maneira correta e te manter fora de tudo, de todos, né, longe, para que as pessoas ao entorno que te conhecem não saibam o que está acontecendo com você. E, normalmente, eles fazem a gente se sentir tão acuado e não querer buscar ajuda.
Por quê? Porque errado é você, o errado é você. Então, normalmente vem com muito amor, é claro, com muito carinho, e daqui a pouco te ataca. Então, te enche de amor e te ataca, e te humilha, e faz qualquer uma coisa assim contigo. Violência verbal, violência emocional e às vezes até física. Então, isso é um tópico para a gente ter consciência e ter muito cuidado, porque vai minando aos pouquinhos. Porque no início é tudo maravilhoso. E de fato você vive uma relação muito boa até um certo ponto. Até um certo ponto. É onde também a pessoa nos ajuda a criar ainda mais expectativas num mundo de pura fantasia e ilusão. Não vou dizer que tudo não é verdade. Muitas das coisas pra gente é verdade. Só que é só uma máscara diante daquela pessoa que faz tudo isso se tornar tão maravilhoso. E geralmente esse tipo de pessoa, eles te fazem sentir dependência, te deixam dependente, emocional, psicológica e financeira. São geralmente 3 pilares muito difíceis de serem rompidos. Então, que te fazem manter naquele relacionamento e cada vez mais você criar essa dependência para não conseguir sair. Então, te fazem ficar muito, muito suscetíveis. Esses são os padrões, geralmente, de um relacionamento tóxico com traços narcisistas. Como faz para sair? Não é fácil, mas também não é impossível, porque eu tô aqui, sou a prova viva, né, de tudo isso. Geralmente a gente cria muita resistência, principalmente quanto mais tempo passa e mais dependência você cria nesse vínculo, mais resistência você cria para sair. Então, como eu falei, primeiramente pedi muita ajuda de Deus, muita clareza, muito discernimento. Resisti muito em mim porque eu achava realmente que eu era a vilã da história. E como eu falei, eu não sou perfeita. Eu tenho os meus defeitos até hoje. É claro que eles estão um pouco mais lapidados e melhorados, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas eu consegui enxergar essas questões desses traços narcisistas e ver que não era eu a questão. Então fui buscar ajuda psicológica. E eu falava com a minha psicóloga o porquê daquilo acontecendo, se à vista de todos era uma pessoa tão incrível, mas para mim estava me fazendo tão mal. Naquele ponto da minha vida onde foi-se construído um castelo e eu vi ruir tudo aquilo que eu projetava na minha vida de futuro, de família, de bem-estar, e eu vi que aquilo não existia. Era tudo material, mas o sutil do que deveria acontecer, ele não existia. Era mais projeção minha, daquilo que eu queria para minha vida. Então, naquele ponto tinha uma criança pequena e as pessoas ao entorno, né? Porque quem vê de fora vê algo, nossa, mas é maravilhoso, mas é um cara incrível, é tão prestativo, é amigo, E por um tempo até foi para mim, mas depois deixou de ser. Então, tudo que eu precisava dentro de casa para nossa família, eu não tinha. Que era o respeito, que era a compreensão, que era o amor, que era a harmonia. E eu não queria mais estar naquilo. E eu fui de encontro, na verdade, desencontro, né? Aquilo que a sociedade quer, que você mantenha aquele padrão mesmo que seja ruim. E esse foi um dos padrões geracionais que eu quebrei da minha família, que era para permanecer no relacionamento tóxico, independente que ele fosse autodestrutivo, independente do nível de violência que tivesse naquele relacionamento, né? As mulheres da minha família sempre mantiveram o relacionamento. E eu rompi com isso. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Não quero ser exemplo. Então, eu não queria ser exemplo, principalmente para minha filha, do que não ser. Do que ela, quando crescesse, ver, caramba, mas a minha mãe suportou tanta coisa, eu tenho que fazer igual. Não. Porque nós, quando crianças, absorvemos muita coisa onde vai ser efetivamente, construída na vida adulta. Você vai repetir padrões inconscientemente. Então, por muito tempo eu também achei que eu tinha que manter uma coisa que não estava bom pra mim. Porque as pessoas falavam, mas vai deixar a pessoa? Sua filha vai crescer como? E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Mostrar pra minha filha que ela pode seguir um caminho de amor, de paz, de harmonia, de construção, que não precisam seguir esses padrões ruins e tóxicos, né? Então eu fiz essa quebra. Falei, eu não aceito viver algo que não tá me fazendo bem, que tá me deixando transtornada mentalmente, né? Emocionalmente, em que eu não tivesse
um financeiro da minha parte e que minha filha tem que ver e falar, não, tá tudo bem, mamãe, né? Eu cresci dessa forma, ela aceitou tudo isso e eu também devo aceitar. Não. Romper padrões é essencial, principalmente esses que não são bons, né? Nós podemos levar a força, né, como eu falei em uma das constelações familiares, eu levo a força das mulheres da minha família, mas a força também para sair de coisas que não são boas. Então, depois que a gente sai desse tipo de relacionamento, né, eu saí, minha filha tinha 8 meses, hoje ela tem 5 anos, é uma menina, como eu falei, linda, maravilhosa, esperta. A gente ainda demora, fica oscilando nesses padrões em estar com uma pessoa assim e levando a sua vibração também, né, energética, né? O estudo da David Hawkins é maravilhoso sobre isso. Quem quiser depois a gente também fala um pouquinho mais a respeito. Eu tinha consciência, já tinha saído daquilo tudo, já tinha limpado muitas coisas dentro de mim, porque o perdão é essencial. Ah, você vai perdoar uma pessoa que te fez tão mal? Eu vou perdoar sim, principalmente por mim, para eu viver em paz. Então eu busquei me limpar de toda dor, de todo trauma, de tudo que aquilo me gerou, para eu poder viver em paz e feliz. Até a gente se alinhar, né, sair daquilo ali e se alinhar, eu não vou dizer que é impossível, não, é possível. Demora um pouco, é questão de processo. O processo ele requer tempo, ele requer aprendizados, ele requer limpeza, ele requer um teste para saber se você realmente quer uma vida nova e enfim vem essa vida nova para você. Então é questão de paciência, de se trabalhar, de se conhecer, de buscar ajuda na área psicológica, pedir ajuda a Deus. E eu pedi muito, eu falava, Deus, me socorre aqui, por favor. E Ele, na sua infinita misericórdia, me deu oportunidades de fazer diferente, de fazer melhores escolhas, né? Porque isso também é muito importante, a gente criar consciência. Opa, peraí que isso daqui está sendo uma repetição de padrão até meu mesmo, então vamos mudar, vamos melhorar, vamos fazer diferente, vamos nos lapidar para entrar num relacionamento que seja compatível com aquilo que eu quero para mim, sem espelhar no outro aquilo que eu sou, as minhas expectativas e as frustrações, deixar o outro ser o outro, mas sempre estar pedindo esse direcionamento. E depois de um tempo, de um bom tempo, eu encontrei, né, o meu marido e estou nessa relação hoje que inicialmente eu achei que não daria certo. Por ser tão em paz, por ser tão tranquilo e a gente, como eu falei, para você se alinhar e você tá vivendo naquele caos e daqui a pouco já não tem mais aquilo, você acha estranho até estar num relacionamento tão tranquilo, tão bom. Então eu falava, nossa, não vai dar certo. E para a glória de Deus, vamos fazer 2 anos juntos e dá tudo muito certo. Não tem nem discussões, porque é algo tão bom e tão tranquilo que você nem acredita que está vivendo aquilo. Ah, Raíssa, então você vive um conto de fadas? Não, minhas lindezas, não. Essa fantasia ilusória, ela já não pertence mais a mim. Então, nós somos pessoas reais, com nossas qualidades, os nossos defeitos, e o que nós fazemos, o que deveria ser feito num relacionamento saudável é sentar e conversar aquilo que não está sendo bom para nosso relacionamento, porque aí somos nós, somos a família. O que não está legal pra gente. Vamos sentar e vamos conversar e vamos resolver. É isso que nós fazemos. É isso que um padrão de relacionamento saudável ele deve existir ali. Poxa, eu errei, você me desculpa. Vamos fazer diferente? Não, nossa, isso daqui está muito bom, mas também ainda pode melhorar. O que nós podemos fazer para deixar a nossa vida melhor, mais harmônica, mais saudável, é entender também que todo mundo tem defeito e não ficar também exigindo aquilo que nem você tem, né? Isso daí é uma coisa, né, para ser pautada também. E é maravilhoso você estar num lugar de paz de verdade. E eu demorei um pouquinho a entender isso quando nós começamos a nos relacionar. Eu achava que era muito diferente daquilo de tudo que eu vivi e realmente é. E graças a Deus por isso. Porque hoje eu estou vivendo aquilo que um dia eu sonhei para mim, mas eu não contava para ninguém além de Deus. E Ele nos surpreende cada dia mais.
Então, para encerrar nossa conversa por hoje, eu quero te lembrar daquilo que você não deve viver, não deve aceitar. Porque quando eu saí daquele relacionamento tóxico com padrões narcisistas, eu não sabia o que eu queria porque até minha identidade eu tinha perdido. Eu não me reconhecia em mim, mas eu sabia aquilo que eu não queria, o que já é um passo muito importante para você sair dessa situação. Eu não queria viver de migalhas, eu não queria viver de desrespeito, eu não queria viver de abusos, eu não queria viver me sentindo coagida por não aceitar esse padrão para minha vida. Então, não queira viver dessa forma, peça ajuda. Aí se não tem a quem recorrer, tenta ver alguém que você confie para conversar, para você ter forças, né, para quebrar essa resistência e sair desse tipo de relação. Pede ajuda psicológica, no SUS tem. Se você não pode hoje pagar, né, por uma psicóloga, vai pedir ajuda à espiritualidade, conversa com Deus, pede a Ele para te dar força para sair, né, e quebrar esse tipo de padrão, porque é um padrão, se você buscar, muito provável na sua família. É um padrão geracional, familiar, é uma quebra de maldição hereditária. E eu fiz essa quebra, eu sou muito feliz de ter escolhido o melhor para mim, para minha filha hoje. Compartilha comigo a sua história. Um beijo.